Olá pessoal, boa noite, bom dia, boa tarde. Eu não sei que horas vocês vão estar escutando essa gravação e fazendo nesses três estágios. Já sei que o horário que vocês forem assistir já estará encaixado. Hoje eu praticamente não terei um assunto específico, mas é mais para agradecer. Ainda bem que até agora já estamos batendo aí a casa dos 50 inscritos e com isso, talvez, eu não sei ainda se o YouTube vai autorizar a fazer live ao vivo. Por enquanto, continuo fazendo gravações, diferenciando alguns assuntos e no momento oportuno faremos nossa primeira live. Hoje podemos falar sobre como ser nós mesmos, como ser nós mesmos, como ser real. Então, muitas vezes nós ficamos a nos perguntar, a nos questionar: quem sou eu? E essa pergunta é complexa, mas tem explicação. Tem meios de fazer com que as pessoas entendam que a pessoa não é a pessoa. Esse eu, Mozart, não é Mozart verdadeiro. Mozart verdadeiro é o ser, a consciência. Mozart verdadeiro é o ser, a consciência. Essa materialidade aqui é mente e corpo, é pensamento, mente e ego. Então, dentro desse questionamento, dentro dessa frase aí que esse Mozart não é Mozart, simplesmente esse Mozart foi construído, é o Mozart de fora. É o meio em que o ser usa para atuar na matéria, no mundo. Ele precisa de um avatar, precisa o ser verdadeiro, o nosso ser, ele transcende tudo isso. Então ele precisa de um elemento que atue na matéria. Então, esse corpinho aqui foi crescendo, botaram o nome dele e foi crescendo, crescendo. Aprendeu a falar. Quem é você? Eu sou Mozart. Quando o verdadeiro não é. Antes, quando sempre existiu, sempre existirá e nunca deixará de existir. É o ser, vamos dizer, perfeito, né? Onde tem a felicidade, a verdadeira felicidade. Aqui não existe felicidade. Mas de onde ele veio, sempre existiu lá e sempre existirá, e nunca deixará de existir, né? Pois bem,
Então, essa matéria aqui, que se chama Mozart, não é o verdadeiro, repetindo, está antes, o ser. Aqui é mente e ego. O que é que estraga? O que é que estraga esse Mozart aqui? O que é que estraga? É o pensamento. O pensamento é que estraga. Pensamento, o pensamento na mente tem conceitos, ideias, crenças, dogmas, verdades. Então esse pensamento aqui foi onde tudo começou. Tudo começa pelo pensamento. O todo é mente e o universo é pensamento. Quando o Criador pensou nesse projeto de criar esse universo, pensou e criou. Por isso é dito isso. O todo é mente, o universo é pensamento. Então, o que é que estragou, o que é que estraga a vida da pessoa? É o pensamento. Como já disse, dogmas, verdades, conceitos. A mente sai, ela não para de gerar pensamentos. Ela cria o pensamento, o ego pega aquele pensamento e torna real, mas não é. Porque o ego cria reação, o ego reage. Reação, raiva, competição, julgamento, comparação, ambição, tudo isso é do ego. O ego faz tudo isso, pensando que é o verdadeiro, mas é o de fora. É isso aqui, é o de fora. Então, mente e ego. A mente joga, está sempre jogando pensamento. Então, lá no começo, quando Mozart era criança, quando começou, o primeiro pensamento nele, começou o sofrimento. Primeiro pensamento gera sofrimento. E não é só um pensamento, é um atrás do outro, não para de pensar. Pensando, e tem mais. Não conseguimos parar. É impossível parar. As pessoas dizem assim, quando vão fazer yoga, primeira coisa que, quando vão tentar fazer yoga, primeira coisa que dizem, Mozart, eu não consegui parar de pensar. Mas não se consegue parar de pensar. É da natureza do corpo. Esse corpo não consegue parar, essa mente não consegue parar de pensar. É inerente da mente esse estado de geração de pensamento. É uma força centrípeta. Tá? É a força centrípeta gerando o pensamento. Para a gente conseguir parar ou diminuir, parar não. A gente conseguir ir de encontro a essa força, é preciso que a gente diminua e gere uma força centrífuga, que a força de geração do pensamento é de dentro para fora, não para. De dentro para fora. É preciso a gente criar um método, uma técnica, aplicar, né? Criar não, que já existe, aplicar a técnica para inverter esse estado. Aí equilibra, aí você pacifica a sua mente. Isso é quando estamos fazendo a Kriya Yoga. Não é aquela yoga, a Hatha Yoga, que é com as posições do corpo,
se dobra todo, tal, aquela inspiração, aquilo é Hatha Yoga, aquela yoga ocidental. Mas a Kriya Yoga, a yoga verdadeira do Oriente, que o indiano faz, aqui eu faço, é a Kriya Yoga. Essa sim é a que faz com que nós aplicamos a técnica dos 3 As: aprofundar a respiração, acalmar a mente, alinhar o espírito. Quando você faz isso, você fica momentaneamente naquela paz, dependendo do seu tempo. Quando a gente está iniciando, não. Você apenas se observa, fica quieto, fecha os olhos, deixa, deixa o pensamento fluir, não tente parar. Não, porque o pensamento vai surgir, os pensamentos vão surgir, a mente, ela mente. Você pensa que não pensa, mas você pensa. Ela é altamente mentirosa, porque ela pensa mesmo e cria e chega a pensamento, porque é o campo manda pensamento, campo morfogenético. Teve uma outra live que eu falei sobre o campo morfogenético. O campo morfogenético é o seguinte, é como uma malha onde todos os seres humanos estão conectados. Lembra, não sei se vocês lembram daquele exemplo da ilha que os cientistas jogaram coco, comida para os macacos, e em uma outra ilha muito longe, eram várias ilhas, e na outra ilha longe, foram fazer a mesma pesquisa, o mesmo estudo, dar alimento para os macacos que viviam nesse habitat. Mas na primeira, logo, eles davam e perceberam, um cientista percebeu que dos macacos lavou a comida. Ele anotou. Passou o tempo. Na outra ilha, outro cientista, vendo as anotações e vendo que um dos macacos também fez aquilo mesmo. Ora, quem ensinou ao macaco? Quem ensinou ele a lavar a comida? Se a distância não permitia, impossível a comunicação. Então, isso é que estamos todos ligados um com o outro. Chama-se campo morfogenético. Isso foi Rupert Sheldrake, um cientista que descobriu essa ligação que todo ser vivente tem um com o outro. Tudo está interligado. Então, aqueles que se odeiam estão muito próximos, e os que se amam também estão muito próximos ainda. Não existe distância. Tempo, espaço é só para nós aqui, mas para o nosso ser verdadeiro não existe tempo, espaço. Para ele é. Para o nosso ser verdadeiro, tudo é. Tempo, espaço é só nesse universo que não é. Isso é ilusão, né? Nesse universo ilusório que existe, nós nos bitolamos nesse tempo e espaço. A realidade humana está presa à relatividade de tempo e espaço. Eu ainda acrescento outra coisa mais, que é o alimento. Então, a realidade humana está presa na relatividade dos seus conceitos de tempo, espaço e alimento. A pessoa fica maluca quando não tem a casa dele, que é o espaço, o local dele, quando não tem o tempo suficiente para fazer isso, aquilo, tal, é tempo para ir trabalhar, é tempo para dormir, é tempo para fazer isso, é tempo. Então é isso. E se deixar de comer, ele tem medo de morrer. O medo é quem estraga tudo. O medo é o medo. Inclusive, na yoga,
ao fazer a yoga, a meditação, pode ser de qualquer jeito, a meditação, a automeditação, a yoga, ou guiada, uma meditação guiada. Aos poucos a gente vai cerceando, cerceando não é bem a palavra, vamos aos poucos eliminando esse medo, porque o medo é inerente ao ser humano, está intrinsecamente ligado a nós. Por exemplo, em tudo que é a vida. Quer ver um passarinho? Observe o passarinho e veja se ele fica fixo olhando para um lugar só. Duvido. Não fica, ele olha para baixo, para cima, do lado, para ver se vem predador. Porque essa vida, a vida é uma desconfiança total. Ninguém confia em ninguém. Por isso, pelo medo que jaz no mais íntimo do ser humano. É natural isso. Então, quando mais é por causa do ego. O ego que é do lado de o ego, isso já traz nele, quando o ego é construído, quando ele está sendo construído, já automaticamente já alimenta esse medo. É normal na vida, é normal. Mas a pergunta não é matar o ego, não é abandonar o ego, extirpar o ego, porque o nosso ser, antes, né, existe o ser verdadeiro, o Mozart e o ego, né? Então, o ser verdadeiro, é preciso que nós saibamos utilizar ver o ego como um observador. Quando você consegue estar sempre observando tudo, aprender a observar. Não é observar, ficar embasbacado, não. É observar criticamente, espiritualmente, profundamente, é olhar as coisas com outro olhar. O olhar de que quem não é iniciado, quem não é desperto, olha com um tipo de olhar, o olhar mais material. Quem é já um pouco desperto, olha com outro tipo de olhar, olha as situações diversas da vida com outro olhar. É como se fosse a verdadeira viagem, não é viajar por terras, é olhar as coisas com outro olhar. Essa é a verdadeira viagem. Pois bem, tudo que esse ego vê, registra, vem da mente, como eu já falei. Aí tem um momento, vai aparecer o momento, você vê, desde que esse ego nasceu, que o ego nasce, vai acumulando informações. A criancinha pequenininha começa vendo mamadeira, aí um dos primeiros nomes que ele conhece, mamadeira, mingau, papai, mamãe, e lá vai, chupeta. Imagine um ego com seus 50 anos, o que tem de coisa acumulada, informações acumuladas. E o nosso cérebro não foi feito inicialmente, naturalmente, para acumular tanta informação. Não foi feito. Por isso
que muita gente não aguenta, não suporta, muito ser humano não suporta. Chega um momento que acontecem as frustrações, as crises. Aí acontece o quê? As ansiedades antes, você fica ansioso para isso, para aquilo outro, porque vive do passado, vive do futuro. Aí chega as frustrações e a pessoa cria aí uma doença. A gente pode chamar essa doença de quê? Depressão, a doença do século atual que nós estamos. É todo mundo, a gente pode dizer assim, né? Todo mundo depressivo, com uma dose de depressão. É todo mundo agitado porque vive ou no passado ou no futuro. Aquela pessoa, tem gente que só vive no passado, só fala no passado o que passou, faz questão de falar no passado. Outro faz questão de falar só para frente no futuro. Quando nosso ser real, ele não tem tempo, nem passado, nem ele é o nosso ser, o ser verdadeiro, ele é. Então, eu não ia nem falar tanto, eu fui mais para agradecer. Uma live de agradecimento, mas terminei, a intuição fez com que eu falasse, né? Mas eu estou falando. Então, a gente vai vivendo assim. Tem ser humano assim, que tem ser humano não. O ser humano é assim, em termos gerais. Perde a saúde para ganhar dinheiro, depois perde o dinheiro para recuperar a saúde, vive pensando ansiosamente no passado ou no futuro, acaba que nem vive nem o passado nem o futuro e morre sem viver nem o passado, nem o futuro, nem o presente. Morre sem perceber que nem viveu, como se nunca tivesse vivido, e vive como se nunca fosse morrer e morre como se nunca tivesse vivido. Não é parada isso? É o ser humano de atual, é o ser humano atualmente. Ele vive como se nunca fosse morrer e morre como se nunca tivesse vivido. Aí, veja bem, aí a grande pergunta, mas Mozart, então esse ego não serve para nada? O verdadeiro eu sei, e por que eu estou aqui? Simples, nós somos criaturas, ferramentas, estamos aqui para ajudar na evolução do planeta, na evolução dos que criaram. Cabe aí aprofundamento nesse tema, mas eu vou dizer. Então, nós somos criaturas ferramenta. Agora, o que acontece? Nós vivemos aqui e nos apegamos a tudo, dinheiro, família, tudo, carro, nos apegamos a tudo. Aí, quando esse corpo passa para o lado de lá, quando ele morre, quando acorda lá e meu carro, meu dinheiro, minha conta no banco vai ficar com quem? Minha casa vai ficar com quem? Aí isso tudo aprisiona esse ego que agora já é de lá, já morreu, ele pensa que está vivo, porque está preso ao sentimento material. Aí o mundo espiritual não abre, a cortina não abre. E ele continua no meio, fazendo as mesmas coisas. Então, isso o hindu chama de essa repetição, samsara. Ele volta de novo, tem que voltar de novo para refazer algumas coisas, ou tudo, ou toda a vida, refazer de novo. Intrigas, apegos, enfim,
tudo de errado. Aí volta e fica assim, ó. Agora, quando você, em uma vida só, consegue... Existem seres que em uma vida só conseguem acessar a vida espiritual e não mais voltar. É difícil, mas tem. Lembra que Jesus disse: um ato só de amor pode apagar 1000 pecados? Olha aí, como encaixa. Um ato só de amor pode apagar 1000 pecados. Não sou eu que estou dizendo, está escrito. E foi o Mestre Jesus que falou. Então, uma vida só, se a pessoa se inicia nos estudos dos mistérios e consegue abdicar de tudo isso. Não é deixar de comer, nem deixar de trabalhar, deixar de abandonar. Não, não é isso. É você apenas o, a, o, é apenas você ser um espectador. Pronto. A chave é essa, você ser um espectador, é viver na vida sem fazer parte dela. Captou? Viva na vida sem fazer parte dela. Então, quando a gente consegue viver, viver na vida sem fazer parte dela, aí automaticamente você não se apega. Você não se apega. Não se apegando, beleza, 100%. Bem, eu vou encerrando por aqui. Se eu ferir alguma sensibilidade de alguém, desculpas antecipadamente. Espero que vocês tenham captado alguma informação, se foram boas. E continue se inscrevendo, compartilhe, dê o like, para que possa aumentar mais, expandir mais, mais pessoas possam ficar conhecendo essas dicas. Ok? Até a próxima. Namastê.